Romanos 7, versículo 19 e 20. O nosso texto diz assim: Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Fecha teus olhos mais uma vez, querido. É mais uma oração que nós vamos fazer, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. E nós colocamos agora o nosso coração diante de Ti. E a nossa oração e o nosso pedido é que o Senhor fale conosco. Que o Espírito ilumine o nosso entendimento, Senhor. De maneira que a Tua palavra, ela seja alimento para a nossa alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vai dar sequência ao nosso estudo. Semana passada a gente não teve aqui, porque eu já expliquei no domingo, né? Aí eu estava imperatriz, minha filha estava aniversariando, mas hoje a gente retorna e retorna com a intenção de dar sequência. Eu estava olhando hoje, eu sei que tem algumas partes difíceis ainda para serem ministradas, mas esse capítulo não vai demorar tanto quanto demorou o capítulo 6, tá? Nós estamos aqui indo até o versículo 20 agora, e vai ficar faltando praticamente 5 versículos só para a gente concluir, tá, esse capítulo. Quando a gente terminar, eu já vou logo avisando, eu estava orando hoje e me veio ao coração, né? Quando a gente terminar o capítulo 7 de Romanos, a gente vai estudar o livro de Joel. Eu tenho sempre intercalado, tá? Capítulo 6 eu fiz isso, né? Eu ministrei uma parte até a metade, aí depois eu trabalhei um livro do Velho Testamento. Aí voltamos para Romanos, né? Quando terminou o capítulo 6, nós ministramos um outro livro do Velho Testamento, aí voltamos para o capítulo 7. Como esse aqui tem andado até um pouco mais rápido do que eu imaginei, nós vamos ministrar ele todo, e aí quando terminar, nós vamos para o livro de Joel, é um livro pequeno, a gente vai estudar Joel, aí volta para Romanos 8. O 8 é um pouquinho maior, tá? É um capítulo maior, e talvez a gente vai dividir ele em duas, três partes. Aí vai intercalando sempre uma parte de Romanos com um livro do Antigo Testamento. É uma forma da gente pregar todo o conselho de Deus, né? Paulo diz que a gente tem que pregar todo o conselho de Deus e a gente vai tentar fazer isso, tá bom, queridos? Então, olha só, nós estamos diante de um texto que eu gostaria, irmãos, de fazer aqui uma pequena recapitulação em relação ao que nós estamos estudando, tá? E eu queria voltar um pouquinho lá para o versículo 14, e eu quero chamar sua atenção a essa seção do texto que nós estamos estudando. Ela começou no versículo 14, tá bom? E vai até o versículo 25. Então eu quero voltar um pouquinho. É lógico, é só um apanhado geral daquilo que Paulo vem dizendo. A intenção é que você entenda o que Paulo está dizendo, porque nós estamos estudando coisas muito difíceis, irmãos. Muito mesmo. É impressionante, eu vou já falar sobre isso quando terminar a recapitulação, eu vou falar exatamente disso, da dificuldade. E o próprio Paulo sabia que era difícil aquilo que ele vinha ensinando, tá? Então vamos lá. Eu vou voltar para o versículo 14, porque tudo isso aqui é um desenvolvimento daquilo que Paulo propõe aqui no versículo 14. No versículo 14 ele diz assim, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Percebe? Isso aqui tem dado motivo para muitas discussões teológicas, muitos debates teológicos. Eu já pensei, eu estava pensando hoje, meu Deus, será que seria interessante pegar um apanhado do que diz o Nicodemos, do que diz o Roger, do que diz o John Murray, do que diz o Douglas Moon, esse pessoal todo a respeito dessa sessão, para a gente ter uma noção de como as pessoas pensam, porque não há consenso entre os estudiosos, querido, na hora de explicar esse texto. Não há consenso. É impressionante, entendeu? Como há uma dificuldade em relação a haver esse consenso. E se há essa dificuldade, mesmo entre homens, homens de Deus, né, a maior parte desses que eu citei aqui são estudiosos, são teólogos reformados, tá?
mas mesmo entre eles não há essa coesão de pensamento, entendeu? Não há essa unanimidade. Na verdade, não há unanimidade nenhuma. Cada um tem um pensamento diferente. Aqui e acolá, uns concordam, mas é difícil de você achar consenso entre eles. Então, isso explica, querido, né, o fato de que essa sessão é muito difícil. E por isso esses homens não têm consenso. Como eu já disse a vocês, nós estamos seguindo a interpretação de Lloyd Jones, fez a respeito. Eu acredito, e eu digo porque eu já olhei todas as outras, eu já olhei o que o Douglas Moo escreveu, eu já olhei o que Nicodemos escreveu, eu já olhei o que Calvino tem escrito, já li o Charles Rod, já li quase todos. E, irmãos, na minha compreensão bíblica, a que mais se aproxima daquilo que deveria ser uma realidade para nós é exatamente isso aqui que nós estamos estudando. Mas digo a vocês, é complicado e é difícil, tá? É difícil. Então vamos lá. Tudo começa aqui. Esse versículo é a explicação do versículo 13. É sempre assim, tá bom? O porquê indica exatamente isso. E a grande questão aqui, tá? É que Paulo diz: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando Paulo diz isso, querido, a primeira coisa que vem à mente é que esse homem a qual ele está se referindo aqui é alguém que não nasceu de novo, né? Mas o que o apóstolo quer dizer com ser carnal, vendido à escravidão do pecado? O que ele quer dizer? Eu vou responder usando apenas as palavras de Paulo. Ele diz no versículo 14: eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso, muitos acreditam que o homem a quem Paulo está se referindo aqui é um homem que ainda não nasceu de novo, é um homem que não é regenerado. O próprio Nicodemos, eu li hoje, ele diz que esse homem não é um homem regenerado, entendeu? Tá. Eu já falei dessas teorias para vocês. Ele faz essa afirmação e aí ele vai explicar. Versículo 15, ele explica. O que significa ser carnal e vendido sob a escravidão do pecado? Ele responde assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que prefiro, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você percebe? Ele está explicando o que ele diz. Eu sou carnal, vendido debaixo da escravidão do pecado. O que significa? Significa que eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Tá? Olha, irmãos, isso é realmente curioso. Por que Paulo diz que é um homem carnal e vendido sob a escravidão do pecado? Porque ele não compreende o seu próprio modo de agir. Aí, a primeira pergunta é, e o que ele quer dizer quando diz que não compreende o seu próprio modo de agir? Aí ele explica o texto é muito claro, irmãos. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Percebe? Ele está descrevendo o seu agir. Ele está fazendo aquelas coisas que ele não concorda, tá? Aquilo que ele detesta, ele está fazendo. Aquilo que ele acha que é o certo, ele não consegue fazer. Tá? É, é isso que ele está dizendo para nós. Isso é não compreender o seu modo de agir. Irmãos, veja que coisa interessante. Ele coloca o problema: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí ele explica isso. Significa que eu não compreendo o meu próprio modo de agir. E que modo de agir é esse? Eu não faço aquilo que eu quero fazer, mas faço aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu detesto, isso eu faço. Tá? Aí, ele diz que esse homem, querido, ele faz aquilo que não quer fazer, mas não faz aquilo que quer fazer. Então, ele responde, ele estabelece a situação. Agora, ele apresenta um problema, ele responde isso, agora ele vai fazer dedução. Ele vai deduzir o que ele falou, vai fazer as suas considerações, né? Vai tirar as suas conclusões. A primeira dedução que ele faz é, novamente, olha o problema. Eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. O que significa? Que eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Porque aquilo que eu sei que é o certo fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu detesto,
isso eu faço. Ele está explicando, querido, isso é ser carnal. Isso é ser vendido sob a escravidão do pecado. Significa, e olha, eu já estou adiantando, na verdade, mas tá implícito aqui que alguém está agindo nele, entendeu? Mas vamos para a dedução, que aí fica mais fácil. Olha a dedução. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. É importante que você tenha consciência, eu vou enfatizar isso mais uma vez. Por mais que Paulo esteja falando de experiência, por mais que Paulo esteja, na minha compreensão, ele tá usando um homem para descrever a situação, né? E essa situação que ele vem descrevendo aqui, tudo que Paulo vem ensinando no capítulo 7, tem um propósito, é defender a lei. Ele está usando a situação de um homem, está descrevendo a sua situação, mas ele não está preocupado exatamente com isso. A preocupação de Paulo é uma. Tanto é que ele já traz à tona aqui, olha. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A preocupação de Paulo é a lei, tá bom? O fato desse homem lamentar as suas ações e não aprovar essas ações significa claramente que ele concorda com o que a lei diz a respeito das suas ações. Consequentemente, isso significa que a sua opinião sobre a lei é que ela é essencialmente boa e correta em todas as suas exigências e em todas as suas condenações. Então, é importante que nós tenhamos em mente que aqui Paulo não está preocupado exatamente com a vida que ele está descrevendo, com o homem que ele está descrevendo. Alguns dizem que ele está falando de si mesmo, tá? Ele não está preocupado consigo mesmo ou com quem ele está descrevendo. Ele está escrevendo o que está escrevendo com um propósito: é defender a lei. É porque as pessoas interpretavam errado o ensino dele a respeito da lei, tá? Faziam acusações. Eu tenho aqui duas acusações, querido, que é feita a respeito de Paulo com relação à lei. Eu não vou puxar, porque senão eu vou fazer comentários extras que eu não queria e eu não consigo finalizar. Eu quero finalizar essa questão do versículo 21 hoje aqui. Mas eu tenho pregações aí anteriores que descrevem exatamente o que as pessoas estavam dizendo a respeito da pregação de Paulo, tá? Elas não entendiam a mensagem de Paulo, elas não entendiam o que Paulo estava ensinando a respeito da lei, por isso faziam deduções equivocadas e faziam acusações a Paulo. E ele aqui está defendendo exatamente isso. Eu não tenho uma concepção errada da lei, ele está dizendo. Eu não estou acusando a lei de ser isso ou aquilo. Eu estou, na verdade, defendendo a lei. Tá? Então, a primeira dedução é exatamente essa. Tá? Voltando para o texto. Se faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa. A segunda dedução, neste caso, já que eu não faço o que eu quero, já não, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. A segunda dedução, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E é aqui que começa os problemas e a dificuldade do texto. Pegue tudo, irmãos. Eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Aí ele explica isso. É porque eu não entendo o meu modo de agir. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu detesto, essas coisas eu faço. Ó, se não sou eu que faço, se não faço o que eu quero, se eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer, então eu só posso concluir que a lei é boa. Eu concordo com aquilo que a lei diz. Eu só não consigo é fazer o que ela diz. Eu faço exatamente o oposto do que a lei está mandando fazer. Mas se eu faço aquilo que eu não quero fazer, então isso significa que eu estou concordando com a lei. Veja, vamos tornar isso mais prático. A lei diz: não cobice a terra do seu próximo. Só um exemplo: não cobice a terra do seu próximo. Eu sei disso, eu acho que isso é certo, eu não quero cobiçar, mas me pego cobiçando. Entende? É o que ele está colocando. Eu sei que é errado cobiçar, mas por alguma razão eu me pego cobiçando. É o que ele está dizendo, querido. Se eu faço o que eu não quero cobiçar. A lei diz para não cobiçar. Então, se eu faço o que eu não quero, se eu cobiço,
eu concordo com a lei, que a lei é boa. Eu estou de acordo com a lei. Eu só não consigo obedecer, mas eu concordo com ela, né? Agora que é o negócio. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E é aqui que está toda a dificuldade do texto, queridos. Até aqui é fácil acompanhar o raciocínio de Paulo. É fácil acompanhar a defesa que ele está fazendo. Mas agora a situação fica muito complexa. Por quê? Porque aparentemente, Paulo está dizendo que esse homem não é responsável por suas ações. Aparentemente. Olha o texto, irmãos. Se faço o que eu não quero, concordo com a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo assim, olha, aparentemente, tá bom, querido? O que está acontecendo é que o pecado em mim me faz cobiçar isso. Se o pecado está me fazendo cobiçar, não sou eu que estou cobiçando. Então é como se ele estivesse dizendo assim, eu não sou responsável pelas minhas ações. É o pecado em mim. Tá? Isso vai ser levado daqui a pouco, na hora da conclusão, eu vou falar mais sobre isso, tá bom, gente? Entretanto, querido, Paulo nunca faria uma dedução dessa. Dizer que o homem não é responsável pelas suas ações. E por que ele não faria isso? Pelo simples fato de que fazer tal afirmação seria negar as Escrituras. Toda a Bíblia diz que o homem é responsável por suas ações. Eu creio em soberania de Deus, eu creio em eleição, eu creio em predestinação, mas eu não nego a responsabilidade humana jamais. Porque negar a responsabilidade humana é negar a Bíblia, tá, gente? É negar a Bíblia. São duas coisas que aqui nesse mundo nós nunca vamos entender. Alguém já chegou a dizer, ele tentando explicar a soberania divina e a responsabilidade humana, ele diz assim, olha, pense na linha do trem. São aqueles dois trilhos. De um lado a soberania de Deus, do outro lado a responsabilidade humana. Os dois andam junto o tempo todo. A Bíblia ensina isso o tempo todo. Nós não podemos negar. E então o que ele está dizendo aqui? O ponto central desse problema é que o fracasso desse homem em não pôr em prática o que ele deseja fazer mostra que há algo além dele mesmo envolvido nessa situação. Esse é o ponto. Quem é esse algo além dele mesmo que está envolvido na situação? O texto é muito claro, querido. Tá bom? O texto é muito claro. Vamos lá. Veja como é que Paulo chegou a essa dedução. Eu já ministrei isso aqui, já, eu estou só reprisando o grosso da ministração, o geralzão da ministração, para poder chegar onde nós queremos chegar e dar sequência, tá bom? Então, vamos olhar como é que Paulo chegou a essa conclusão, querido. É mais ou menos assim, olha, o que eu acabei de dizer levanta um problema. Aqui estou eu dizendo que o que faço não quero fazer, não é da minha vontade fazer. Eu não aprovo isso e estou de acordo com a lei que o condena. Tá? Então surge uma pergunta, de imediato. E por que eu ajo dessa forma, então? Se eu faço o que eu não quero fazer, se não é a minha vontade fazer, se eu concordo que aquilo que eu estou fazendo é errado, então por que eu ajo dessa forma? Por que mesmo sabendo que essas coisas são erradas, mesmo não querendo praticar, eu ainda assim faço? Essa é a questão. Qual é a resposta para esse drama vivido por esse homem? Paulo responde. E a resposta de Paulo é: o problema é o pecado que habita em mim. Esse é o problema. O pecado que habita em mim. Eu penso, querido, que um dos grandes problemas que nós temos como igreja é não compreender a doutrina bíblica do pecado. É não entender isso. E vocês vão entender mais para frente, quando eu chegar nas conclusões disso aqui, que as pessoas distorcem o ensino de Paulo de uma forma assim vexatória. E eu até diria a vocês que existe imagem para pensar o que essas pessoas pensam. Tá? Não quero adiantar nada não, mas há uma distorção, querido, daquilo que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo, novamente, querido, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em... Esse é o problema. É lógico,
Dito isso, querido, tá? Ele precisa explicar o que está dizendo. Não dá para dizer isso e continuar, ele tem que explicar. É por isso que o versículo 18 começa assim, porque, tá? Olha o 18 aí. Porque eu sei que em mim mesmo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A resposta de Paulo, irmãos, é uma das coisas mais profundas e, ao mesmo tempo, mais complexa que alguém poderia dar. Eu ouso dizer a vocês que esse versículo aqui é um dos versículos mais profundos e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de serem interpretados em toda a Bíblia. É sério. A resposta de Paulo parece que complica mais a situação do que explica. E por que eu estou dizendo isso, querido? Isso é algo assim, querido, que foge da nossa compreensão. Eu confesso a vocês que eu tive que ler muito a respeito disso e parar para tentar pensar e tentar. Mas no fundo, querido, no fundo, quando você compara as outras respostas, o que acontece é que, na maioria das vezes, os outros comentaristas não entram nesses detalhes. Eles pegam traz uma posição meio que geral, mas eles não entram no detalhe, eles não explicam. Por que eu estou dizendo que eles não explicam? Olha o texto, irmãos. Porque o eu aqui é uma referência à personalidade completa dessa pessoa, porque eu sei que em mim, e esse mim aqui, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, em mim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Você percebe? Há três coisas aqui. Há uma personalidade geral, tá? Há um mim em quem não habita bem nenhum e há um mim que quer o bem. Você percebe? Tudo isso está contido nesse homem. E isso aqui tem trazido muita confusão, querido, porque as pessoas têm dificuldade em entender isso. Como nós já estudamos Romanos 6, né, 6, e nós vimos algo sobre isso, né, talvez não seja tão difícil, que a gente já viu alguma coisa disso. Na ministração, nas anteriores, também já estudamos um pouco sobre isso. Então, talvez a repetição dessas questões, colocada de forma diferente, talvez nos auxilie no entendimento. O apóstolo diz que esse homem está ciente de um mim dentro do seu ser, dentro da sua personalidade geral, um ente, né, que, por assim dizer, não tem nenhum bem que realmente lhe pertença. É o primeiro mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Esse primeiro mim. Apesar disso, ele está igualmente cônscio de outro mim que deseja fazer o bem, que quer isso, que consente com a lei de Deus, que concorda com ela e que quer viver uma vida piedosa. Então eu tenho um mim em quem não habita nenhum bem e eu tenho um mim que quer fazer o bem, que concorda com a lei de Deus. E o eu aqui, tá? Esta pessoa aqui, essa personalidade completa, ela pode ver os dois mins dentro dela, tá? E está ciente disso, na verdade. Você percebe como é complicado isso? Eu, como pessoa, com personalidade completa, a minha personalidade integral, consegue observar dentro de mim um mim que não tem nenhum bem dentro dele, que não tem nenhum bem para oferecer, mas também consegue perceber um mim que quer fazer o bem, que concorda com a lei de Deus. Essa é a situação, querido, que Paulo está descrevendo aqui. O querer o bem está presente com um mim, porém, a capacidade de realização não está presente por causa do outro mim. Confuso? Eu não sei se. Eu já venho falando tanto sobre isso que eu acho que eu trago. Eu vou pensando e acho que isso dá para entender um pouquinho. Veja, a questão é, e talvez a melhor resposta para saber se nós entendemos realmente o que Paulo está dizendo é a seguinte: você compreende o que Paulo está falando aqui?
Você consegue se identificar com o que ele está dizendo aqui? Eu tenho consciência que em mim, vamos lá, há uma parte de mim, do meu eu, que quer fazer o bem, mas há uma outra parte que não quer fazer o bem. Lloyd Jones diz, se você não sabe do que ele está falando, você não é crente. Te vira aí, tá bom? De uma coisa, querido, nós podemos ter certeza. Esse homem que Paulo está descrevendo aqui, com toda certeza, é alguém que não nasceu de novo. Quando nós lemos lá o versículo 14, a primeira impressão que nós temos é: esse homem aqui, ele não nasceu de novo. Tá? Agora, quando Paulo descreve esse homem, a gente pensa assim: bom, esse homem não pode ser alguém que não nasceu de novo. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É lógico que a gente não pode dizer isso a respeito de um crente. É a impressão que nós temos. Mas quando Paulo explica isso, nos detalhes, a conclusão que a gente chega é: bom, essa pessoa não pode ser alguém que não nasceu de novo. Tem que ser alguém que nasceu de novo. Tem que ser um crente, um regenerado. Só que a resposta não é tão simples assim, irmãos. De forma alguma. Por que essa pessoa ela é alguém que não nasceu de novo? Porque o homem não regenerado, ele não tem esse tipo de conflito descrito aqui nesses versículos. Bom, se não é um descrente, um não regenerado, com certeza seria alguém regenerado. E aí, de novo, querido, parece confuso. Mas o texto que vai seguir, versículo 21, 22, 23, 24, não parece descrever um crente regenerado. E é aí que está a confusão toda. Nesse aspecto, o texto é confuso. E a minha esposa sentou comigo, amor, e eu digo: eu não vou dar spoiler. Você vai ter que esperar o desenrolar do texto, da explicação do texto, para eu poder. Eu só vou falar quem é essa pessoa lá no final. Aí a gente vai olhar direitinho. Depois que viu tudo, olhou tudo. Qual é a intenção, querido? É tentar deixar o texto falar por si mesmo, tá? E não adiantar opiniões, não adiantar pensamentos, mas apenas expor o texto e olhar o que o texto está dizendo. Quando eu li o versículo 14, a primeira impressão que eu tinha é: essa pessoa, com certeza, é um descrente, é um não regenerado. Mas agora, a opinião já não é mais essa. Depois que eu expliquei tudo, eu já digo: não pode ser alguém não regenerado. Não pode ser. Porque o não regenerado não tem esse tipo de conflito. Só alguém regenerado para ter esse tipo de conflito. Então é um regenerado. Bom, eu achei interessante, eu acho que foi o Nicodemos que usou uma expressão para descrever esse homem. Não, não, não. Nicodemos não, foi o John Murray. Ele disse: é um pré-regenerado. Gostei demais da expressão. É alguém pré-regenerado. O que é isso? Ah, eu não vou dar spoiler. Isso vai ficar mais pro final, tá bom, gente? Bom, vamos olhar aqui os versículos 19 e 20, querido. Porque não faço, e observe com muita atenção o que eu vou ler, querido. Porque não faço o bem que prefiro. Ele está explicando de novo, viu, gente? É interessante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. O que significa, Paulo? Aí ele volta de novo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Queridos, essa é a dificuldade do texto. O próprio Paulo sabia, irmãos, que as pessoas, ao ouvirem a leitura dessa carta em Roma, lá na igreja de Roma, eles teriam dificuldade para entender. Paulo sabe que esse é um assunto difícil de ser compreendido. E a prova do que eu estou falando, querido, é que aqui ele está repetindo a pregação. Você quer um exemplo do que eu estou falando, irmãos? Olha o versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é o versículo 19. Mas se você voltar para o versículo 15, no final do versículo 15, ele diz assim: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É praticamente a mesma coisa. Ele está apenas se repetindo. Tá? Agora olha o versículo 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já sou eu, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, isso é uma repetição do versículo 17. Olha o que diz o 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado
que habita em mim. É a mesma coisa, ele está se repetindo. E isso, para mim, querido, é a prova de que Paulo está lidando com uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser entendida, na verdade. É essa confusão dentro da personalidade desse homem, querido, que ele está descrevendo. Isso é difícil, na verdade. O primeiro mim e o segundo mim. O mim onde não habita bem nenhum e o mim onde há o querer fazer o bem. É difícil de se compreender, por isso ele expõe o assunto, ele explica, mas o apóstolo ainda não está satisfeito, por isso ele repete de novo, tudo outra vez. Ele coloca de novo. Depois que ele explica no versículo 18 o que ele quis dizer no versículo 17, ele volta e repete tudo outra vez, irmãos, com palavras um pouquinho diferentes, mas dizendo a mesma coisa. É sempre essa a característica de Paulo, querido. O assunto é difícil, ele sabe disso. A carta, querido, vai ser lida na igreja. Era assim que acontecia. Tá? Eles não tinham a Bíblia como nós temos, para ler e levar para casa e matar, quebrar a cabeça pensando, lendo o texto. Não, não. O pregador, o pastor da igreja vai ler a carta. Talvez explique alguma coisa, mas ele vai ler a carta. Os irmãos não vão levar o texto para a igreja, para casa e depois poder estudar. Eles não têm um dicionário de grego lá para ver o que está acontecendo, entendeu? Não há comentários escritos que ajudem eles a entender o que Paulo está dizendo. Eles vão compreender na leitura que é feita na igreja. E Paulo sabe que isso é difícil. Bom, o que é que Paulo está realmente interessado em dizer com tudo isso, irmãos? Essa é a parte conclusiva desse texto. O que ele está querendo dizer? Eu quero fechar esse pensamento. É lógico que o versículo 21 vai continuar o texto, entendeu? Vai continuar explicando o que Paulo está falando aqui. Mas eu queria trazer uma conclusão para esse pensamento que nós trouxemos hoje aqui, para o que ele diz aqui a respeito desse homem com esses dois mim dentro da sua personalidade, entendeu? Um que em quem não habita bem nenhum e o outro mim que quer fazer o bem. Olha o que Paulo está ensinando com isso aqui, irmãos. É bem interessante, querido. Primeira coisa, Paulo não está negando a responsabilidade por suas ações, nem tampouco se justificando. Esse texto não pode ser usado para as pessoas justificarem os seus pecados. É essa a ideia. Se não sou eu que estou fazendo essas coisas, escute isso aqui, é a argumentação de algumas pessoas quando não entendem o texto. Se não sou eu que estou fazendo essas coisas, se é o pecado que habita em minha carne, então eu não posso ser culpado de pecado. O nome disso é antinomismo, querido. O antinomista é alguém que faz o uso da linguagem de Paulo aqui, porém de maneira diferente da dele. Ele faz isso para justificar o pecado, para dessa forma continuar pecando, entendeu? Sem se importar com o pecado. Olha, se não sou eu que estou fazendo isso, mas é o pecado que é em mim, então tá de boa. Não sou eu. Não sou responsável. O responsável é o pecado. Essa é uma interpretação equivocada do texto. Na verdade, o antinomista chega a dizer que não há lei, não precisa mais obedecer, nós estamos debaixo da graça, não importa como a gente vive, está tudo bem, entende? Esse é um pensamento maligno, mas que decorre dessa interpretação que se faz desse texto. O Lloyd Jones, no comentário dele, ele lista aqui um ensino daquela época chamado dualismo. Era algo da época dos apóstolos, né? Esse ensino dizia, querido, que o pecado pertence unicamente ao corpo, ao corpo. Os defensores alegavam que esse era um ensino apostólico, que o homem propriamente dito é salvo, que é somente o corpo que peca e que como de qualquer forma o corpo vai morrer, realmente não importa se ele pecou ou não. Eles diziam: eu não peco, quem peca é o corpo. Isso parece fazer sentido para vocês? Se vocês voltarem um pouquinho em Romanos 6, sim, faz sentido. Lembra que Paulo disse lá Paulo não, Jesus disse para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O capítulo 6 nos ensina que posicionalmente nós estamos em Cristo Jesus. A interpretação é: eu já morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus, eu ressuscitei com Jesus, e Efésios 2 diz: eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Meu espírito já está pronto.
Essa é a minha posição quanto crente. Eu posso provar isso de muitas formas. 2 Coríntios 5:20, 5:20 fala, 21 fala sobre isso, entendeu? Essa é a minha posição em Cristo. Esse é o meu lugar em Cristo. Deus já me libertou da culpa do pecado, do poder do pecado, entendeu? Eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, o meu velho eu já foi crucificado lá com Cristo Jesus. Tudo isso é dito a respeito do homem. Essa é a posição do crente em Cristo Jesus. Entretanto, o pecado ainda habita o meu corpo. Eu não peco, dizem eles. É o meu corpo que peca. Há uma separação, por isso o dualismo. Há uma separação entre o espírito e o corpo. O espírito está pronto, Jesus disse isso. Só que isso é interpretar de maneira errada o ensino bíblico, tá bom, queridos? E são essas mesmas pessoas que dizem que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não era verdadeiro. Olha, o Lord John, ele diz que existe pouca dúvida de que o apóstolo aqui, né, o que Paulo cita aqui é interpretado de maneira equivocada, e que quando João escreveu a sua primeira carta, ele escreveu em grande parte para contestar essa heresia. E se você pegar o texto de João, eu já preguei a primeira carta de João aqui na igreja, vocês sabem disso. Olha como é que João, ele está contestando a ideia. Havia um ensino falso naquela época a respeito de Jesus, que Jesus, querido, o Cristo realmente não foi crucificado no madeiro. Tá? Eu não vou entrar em detalhes porque é uma explicação longa, é um negócio meio doido, mas eles achavam, eles diziam que o corpo de Jesus era uma espécie de holograma, tá? Que quando, ou alguns até diziam, né, que o Cristo divino veio sobre o homem Jesus, e ele ficou com esse homem até a época, até a crucificação. Quando ele foi ser crucificado, o Jesus divino volta para o céu e o homem Jesus morre. Há um monte de explicação de coisas que eram ensinadas lá na época dos apóstolos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os 3 primeiros séculos da história da igreja cristã, a igreja travou uma guerra de vida e morte por causa da doutrina a respeito de Jesus Cristo. Porque naquela época surgiram muitas doutrinas contestando o fato de que Jesus, de fato, era Deus, entendeu? Que ele realmente se fez carne, que habitou entre nós, que ele foi crucificado, que ele foi sepultado, depois ele ressuscitou. Havia muitas contestações dentro da igreja, falsos mestres ensinando isso. É por isso que João escreveu a sua carta. Olha só, em 1 João 1, 1 e 2, está escrito assim. Ele já começa defendendo esse posicionamento de que Jesus Cristo, sim, é Deus, que ele se fez carne e tudo mais. Olha, o que era desde o princípio, se você pegar esse texto, isso nos leva para 2 textos. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e também nos leva para João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e agora o mais importante, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eles estão falando de Jesus é o verbo da vida. Nós apalpamos, nós tocamos, nós vimos, nós estivemos com ele, na verdade. É uma defesa de Jesus Cristo, do homem Deus, querido. A defesa era Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Não é menos homem do que Deus, nem menos Deus do que homem. Ele é 100% homem, ele tem 2 naturezas dentro dele. 3 séculos, 300 anos de história da igreja, onde a igreja lutou com unhas e dentes até a morte para manter essa doutrina, querido. E João está aqui defendendo exatamente isso. Olha João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, né, pregando. Nisto conhecereis ou reconhecereis o Espírito de Deus. Nisso vocês sabem se aquele que está pregando da parte do Espírito Santo. Qual é o teste? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é Deus. Ele está combatendo uma heresia, um ensino equivocado que estava acontecendo naquela igreja. Tá?
Paulo não está negando aqui que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, querido. A segunda questão aqui é. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Acho que o tempo vai dar. Eu vou ser rápido com as outras coisas. Olha só. É, eu coloco para vocês a questão da seguinte forma: o fato de como as pessoas podem distorcer o ensino bíblico. Paulo está dizendo, irmãos, ele diz: olha, ora se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa, neste caso já não sou eu que faz isso, mas o pecado que habita em mim. As pessoas interpretam isso errado. Bom, quem está fazendo é o pecado, não sou eu. Então eu não sou culpado diante de Deus, não sou responsável pelas minhas ações. Paulo não está justificando o homem, querido, o que ele descreve aqui. Ele não está negando a sua responsabilidade. O que ele está fazendo aqui, a respeito desse homem, é uma confissão. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, essa é a verdade a meu respeito. Essa é a fraqueza na qual eu me encontro. É a paralisia da qual eu estou consciente. Essa é a minha luta. Né? Então nós temos aqui uma descrição da situação desse homem, mas, querido, nós não podemos dizer que há nesse homem aqui algum sentimento de conformidade nele, de conformismo. Pelo contrário, o que você vai encontrar um pouquinho mais na frente, lá no versículo 24, é exatamente um grito de desespero por causa dessa situação que ele descreve. Lá no 24 ele diz assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um brado de desespero desse homem que olha para a sua situação e não sabe como sair dela. Tá? Então nós não temos aqui alguém que diz assim: ah, quem está pecando não sou eu, quem está pecando é o pecado que é responsável pelas minhas ações, eu não sou culpado diante de Deus. Não, não há isso nesse texto, querido. Isso é uma interpretação equivocada do texto. Bom, a segunda questão é: Paulo está interessado em mostrar o terrível poder do pecado. Eu já disse isso em outras ministrações, irmãos. Já disse isso várias vezes, tá? O que Paulo faz aqui, querido, é uma defesa. Ele está defendendo a lei, tá? O problema aqui é o pecado, não é a lei, tá? O pecado é que está causando isso, querido. O pecado é que está agindo na vida do homem, escravizando o homem, né? Mantendo o homem debaixo de um jugo. Ele sabe o que tem que fazer, ele concorda com a lei, mas ele não consegue viver a vida de acordo com aquilo que a lei prescreve. Tá? Há alguém, há uma força sobre ele que está subjugando a esse homem. E Paulo diz que isso é exatamente o pecado. É o pecado. Foi o que ele disse no versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, por meio da lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligna. Paulo está aqui, querido, desnudando o terrível poder do pecado. O pecado, ele habita no homem, né? E mesmo esse homem sendo iluminado para perceber, para compreender a verdadeira natureza da lei, mesmo que ele compreenda até a própria natureza do pecado, querido, ele não consegue aqui viver ou fazer aquilo que ele sabe que é o certo. Não é incrível isso, querido. Às vezes eu converso com algumas pessoas falando sobre essa questão. Nós estamos agindo com as pessoas, não levando em consideração o pecado na vida delas. Nós estamos querendo que as pessoas ajam da maneira correta, e isso está certo, querer que as pessoas ajam da maneira correta, mas estamos desconsiderando um poder maligno que habita o coração das pessoas, chamado pecado, entende? E vou dizer um pouquinho além, querido. Até o crente, nascido de novo, ele tem problema com o pecado. Você volta para o Velho Testamento e você olha a história dos grandes homens de Deus no Velho Testamento, todos eles foram derrotados pelo pecado, sem exceção. Não é incrível isso? Olhe para Adão, lá no jardim, foi derrotado pelo pecado. Olhe para... Gente, olhe para Abraão. Engraçado, a gente conta a história de Abraão, a gente só foca na parte boa, mas olhe para Abraão. Quando Abraão vai para o Egito, sabe o que ele faz? Ele disse para a esposa: quando nós chegarmos lá, diga que tu és minha irmã. Não diga que eu sou teu marido. Se Deus não intervém, querido, aquela mulher teria sido possuída por outros homens. Deus interviu. Olhe para Isaac, olhe para Jacó.
Olhe para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas leia a história de Davi, querido, e você vai ver um rastro de desgraça provocada pelo pecado na vida dele. Olhe para Salomão. Eu li Salomão agora, a história de Salomão agora. Irmãos, que coisa, querido. Sabe, ele vai numa ascensão, vai subindo, 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 e de repente ele cai de maneira drástica. Pecado. Todos os santos do Velho Testamento caíram diante do pecado, querido. Olha a história da igreja, irmãos. Quantos e quantos homens de Deus não já sucumbem ante o poder do pecado. Nós temos que vigiar, querido. Nós precisamos vigiar. Nós não podemos desculpar o pecado, nós precisamos encarar o pecado e chamar o pecado pelo que ele é, na verdade. Dar nome ao pecado. Enquanto a gente não lidar com o pecado de maneira muito honesta, querido, admitir, confessar realmente diante de Deus, talvez diante dos homens, dificilmente a gente vai vencer o pecado. É um poder terrível, querido, que ainda habita o crente. Escute, Deus já nos libertou da culpa do pecado, do poder do pecado, mas mesmo, quando eu digo que Deus nos libertou do poder do pecado, eu estou falando que Deus há em nós um poder que não permite que a gente seja mais escravo do pecado. Nós não somos escravos do pecado. O crente não pode ser escravo do pecado. Tá? O pecado não tem esse poder para escravizar como ele escraviza alguém que não é crente. Mas ele ainda habita o meu corpo. E por causa do pecado do meu corpo, eu tenho guerras terríveis, lutas terríveis, tá bom? E muitas vezes caio e caio drasticamente por causa do pecado. E por último aqui, querido, a gente não pode esquecer isso jamais. Paulo ainda está mostrando, de novo aqui, a completa incapacidade da lei de nos libertar. Mesmo que eu tenha visto claramente o caráter espiritual da lei, né? Mesmo que eu saiba, querido, que a lei é a lei de Deus, que ela é santa, que ela é boa, que ela é justa, isso ainda não é suficiente para me libertar do pecado. Dito isso de outra maneira, o apóstolo não está realmente preocupado consigo mesmo e com a sua experiência pessoal como tal. Ele nem sequer está preocupado com esse fragmento de análise psicológica, é uma das mais profundas que existe na Bíblia, tá bom? O que ele está interessado em mostrar é que a lei nunca pode nos libertar. Ela não foi dada com esse propósito, querido. A lei não foi dada para isso. Paulo, em momento algum, no seu texto, na sua argumentação, ele perdeu de vista o que se havia proposto fazer. Seu propósito não era falar sobre si, era demonstrar que ele reverenciava a lei de Deus, que ele cria nela. Todo o capítulo 7, querido, é escrito com esse intuito. A intenção de Paulo não é falar de si mesmo, a intenção de Paulo é defender a lei. A lei não foi dada para salvar o homem, para libertar o homem, para santificar o homem. A lei foi dada para apontar o pecado do homem. O homem nunca pode ser livre do pecado através da lei, porque ela não foi dada com esse propósito. Irmãos, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. A lei não é dada para nos santificar. Eu não vou falar um pouco sobre isso no retiro, tá bom? De forma alguma, a lei é dada para revelar o pecado. Você quer ver uma coisa interessante? Deixa eu voltar bem aqui rapidinho. Eu vou encerrar com isso aqui. Romanos 3. Semana que vem acho que eu vou falar sobre isso nas lives lá, tá bom? Romanos 3, versículo 19 e 20. Olha o que ele diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi nos dada para nos dar pleno conhecimento do pecado, para mostrar a realidade do homem diante de Deus. Foi isso que a lei foi dada. Foi com esse propósito que ela foi dada. A lei, queridos, isso é interessante. Os pregadores antigos, o Spurgeon era um desses caras, que diziam, ele dizia que os 10 mandamentos eram os 10 canhões de Deus apontados para a humanidade para levá-la a Cristo. Por quê?
porque a lei revela quem nós somos, ela revela o estado do nosso coração, e quando o homem tem consciência do estado do seu coração, quando ele é iluminado com relação a isso, querido, isso é um caminho para a salvação, entendeu? Porque aí ele vai reconhecer que precisa de um Salvador. É o que Paulo faz, irmãos, em Romanos. Falando, Romanos é a teologia sistemática bíblica a respeito da salvação. Então ele começa no versículo 16 e 17 anunciando o seu tema. Ele vai falar sobre a justiça de Deus. Ele vai falar sobre a salvação por meio da justiça de Deus, por meio da graça. Mas aí ele escreve 16 e 17, quando chega no 18, ele diz, olha, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Aí ele começa a falar da ira de Deus sobre a humanidade, sobre os gentios e depois sobre os judeus. Por que ele faz isso? Porque antes de anunciar a justiça de Deus, em Romanos 3, 21, ele mostra por que o homem precisa dessa justiça de Deus. A justiça de Deus é o método de salvação que Deus estabeleceu para que o homem fosse salvo. E esse método de salvação tem a ver com a morte de Jesus Cristo. Então ele mostra por que nós precisamos disso. E por quê? É porque o homem está debaixo da lei de Deus. Porque o homem não consegue obedecer à lei de Deus. Porque o homem não consegue satisfazer a lei de Deus. Então, por isso, ele precisa de um Salvador. Algo assim muito, muito bem elaborado, irmãos. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu amo, mas amo demais a carta de Paulo aos Romanos, porque quando você entende o que ele tá explicando, o que ele está dizendo, fica fácil compreender, querido, as motivações de Paulo em fazer o que ele faz. Escute, querido, para encerrar nossa reflexão. Nós só somos salvos porque Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. Fora disso, não há salvação, de maneira alguma. Por quê? Porque nós estamos debaixo do jugo do pecado. Porque nós não conseguimos satisfazer a lei de Deus. Eu posso citar os 10 mandamentos de cor e salteado, eu posso citar textos e mais textos da Bíblia, mas se não for por meio de Cristo Jesus, querido, eu nunca conseguirei satisfazer a lei de Deus, irmãos. Por quê, pastor? Porque a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Deus é santo e Deus é perfeito, irmãos. Então nós temos um reflexo da perfeição e da santidade do caráter de Deus. Você nunca vai satisfazer isso, querido. Por conta própria, jamais. Por meio do Espírito Santo, é provável que você consiga atingir um certo patamar de santidade e de satisfação da lei. Por isso, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Porque sem isso, você me desculpe a expressão, querido, mas eu sei que isso pode parecer ofensivo. Nós seremos crentes, não viver algo parecido com o que esse homem está dizendo aqui. A gente sabe o que Deus quer da gente, sabe o que a Bíblia diz, mas não consegue viver à altura. Os perdidos estão por aí, precisando de alguém que se importe, que os ame. E os ame de uma forma que seja capaz de abrir mão até mesmo da amizade, de estar disposto a perder amigos e familiares, mas não se calar quanto ao estado das suas almas. Nós não conseguimos amar dessa forma, irmão. A gente chama um colega uma vez para a igreja, ele não vem, a gente fica com vergonha de chamar a segunda vez. Isso reflete a nossa mediocridade e a nossa incompreensão da situação do homem debaixo do pecado, entende? Um amigo que me evangelizou, ele gastou quase 3 anos falando de Cristo para mim e orando por mim praticamente todos os dias, levando o meu nome para a igreja para que a igreja orasse por mim, sem que eu soubesse. Isso é se importar de verdade, irmão. Isso é se importar. Ele não estava preocupado em perder a amizade. Ele queria que eu conhecesse a Jesus. E gastou 3 anos falando de Cristo para mim, com cuidado, sim, para não sei lá, para não me assustar demais, né? Mas foi por causa do esforço dele que Deus me alcançou. Nós sabemos que Deus quer que a gente faça isso. Teu vizinho lá, teu marido, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu melhor amigo, estão perdidos. E, irmãos, as pessoas que Deus vai usar somos nós. Só que nós temos vergonha de falar. Aí a gente lança essa mão da desculpa. Eu não sei pregar, pastor. Mas quem disse que você precisa pregar, irmãos? São desculpas, apenas desculpas que nós damos para acalmar a nossa consciência, aquietar a nossa consciência. Ou talvez silenciar o Espírito de Deus dentro de nós, eu não sei. Vamos nos colocar de pé, querido? Vamos nos colocar de pé. Minha oração, irmãos, é que Deus nos use.
Que Deus faça algo grande na nossa vida. Que Deus nos visite nesse tempo que a gente vai estar em retiro. E que essa compreensão que nós temos de vida cristã seja mudada e sejamos levados a um patamar mais elevado de vida com Deus, de santidade, de testemunho, tá? De compreensão bíblica. É o que eu oro, querido. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Exponda a tua palavra. E exponda a tua palavra na esperança de que o Espírito Santo aplique ela ao nosso coração. Ó Espírito Santo, como nós dependemos de ti, como nós somos carentes do teu agir em nossa vida. Abre o nosso entendimento, Espírito. Faz o que o Senhor fez lá com Lídia, lá em Filipos. Ilumina o nosso entendimento, de maneira que a palavra alcance o nosso coração e ela traga alimento de fato, e ela traga fortaleza para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor, fale conosco verdadeiramente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.